Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou Armando Vernalha Júnior, fotógrafo, cinegrafista, professor. Lembrando que se você quiser, você pode adquirir os meus cursos, curso online de composição em fotografia, curso online de fotografia em preto e branco, tratando de Photoshop e Lightroom, nesse curso que é o de preto e branco. O curso de composição não depende das suas habilidades com câmeras fotográficas, não é um curso que envolve a técnica fotográfica, mas a composição, a estética, a harmonia, enfim. As informações para esses dois cursos estão na descrição, links com as informações desses dois cursos na descrição deste vídeo. Também me segue lá no Twitter, no Instagram. Muitas vezes eu posto coisas no Twitter e no Instagram que eu não posto aqui no YouTube, ou porque são temas que não justificam, não rendem um vídeo, ou porque não dá tempo de produzir um vídeo, então alguma notícia, alguma coisa eu comento lá no Twitter, no Instagram, me segue lá. Vamos lá, minha gente, lente é mais importante que câmera. Estou com o meu roteirinho aqui. Lente é mais importante que câmera. Eu tenho como provar isso? Eu tenho como provar isso. As pessoas respondem isso numa pesquisa? Sim, as pessoas respondem isso numa pesquisa. Mas tem alguns pontos curiosos que eu queria levantar e debater com vocês. Eu fiz uma pesquisa justamente lá no meu Instagram e perguntei para as pessoas: você gasta mais tempo pesquisando sobre câmeras ou sobre lentes? Não especifiquei se era pesquisando para comprar ou pesquisando de estudar o tema, mas independente disso, as pessoas responderam com um total de 81% dizendo que pesquisam mais ou gastam mais tempo falando ou pesquisando ou lendo sobre lentes e 19% sobre câmeras. É muito mais para lente do que para câmera. E aí me levou a pensar o seguinte: toda vez que eu lanço um vídeo sobre câmeras aqui no canal, ele tem muito mais visualizações do que toda vez que eu lanço um vídeo sobre lentes. Toda vez que eu lanço um vídeo sobre técnica relacionada à câmera, rende mais do que os vídeos sobre técnica relacionada a lentes. Assim, das duas, uma: ou a galera mentiu na pesquisa, ou eu não me fiz claro na hora de fazer a pesquisa, ou eu peguei públicos diferentes, ou eu não estou acertando a mão quando eu faço vídeos sobre lentes, seja lá qual for o que potencialmente explica isso. Afinal de contas, um corpo de câmera recebe várias lentes e uma lente é um assunto específico. Então, se eu faço um review de uma câmera de uma determinada marca, qualquer pessoa que tenha interesse por qualquer lente dentro daquela marca vai se interessar pelo review da câmera. Já as lentes são casos mais específicos. Mesmo levando isso tudo em conta, há uma diferença muito grande de 81% que dizem que preferem pesquisar, ler, estudar sobre lentes para 19% que afirmam pesquisar, ler mais sobre câmeras. E isso fica um pouco discrepante, não só com o que eu reparo no conteúdo no meu canal, mas com o que eu reparo no conteúdo de vários canais que eu sigo aqui no YouTube. Então tem um monte de canal que eu acompanho e eu reparo lá na visualização dos vídeos e também na quantidade de vídeos que cada um coloca no ar. Então tem muito mais gente colocando vídeos sobre corpo de câmera, review de câmera, do que de lente. E o marketing dos fabricantes foca totalmente em lançamento de câmera. Recentemente a gente teve aí as R5 e R6 da Canon, a Sony A7S3, entre outros, né? Fuji lança câmera, Canon lança câmera, Nikon lançou recentemente a Z5. E quanto a gente debateu os lançamentos das lentes desses fabricantes simultaneamente? Porque muitas vezes eles anunciam uma lente junto com a câmera e quase ninguém conversa sobre a câmera, sobre a lente. Então isso me levou a pensar algumas coisas. Uma, a batalha de especificações, que é algo movido pelos fabricantes de câmeras, favorece que a conversa seja sobre as câmeras. Um fabricante pôs 8K na câmera, o outro pôs o 4K 200 quadros por segundo. Um fabricante tem 60 megapixels, o outro tem 40. Esse tem 5.000 pontos de foco, aquele tem 4.000. Esse super trunfo, esse truco de especificações favorece mais o corpo de câmera, que é onde essa disputa de números se dá. Nas lentes, uma vez que você chegou em determinada abertura, fica mais difícil você não tem um recurso de lente
que convence as pessoas. Fala assim, olha, essa lente aqui tem elementos de fluorita, essa aqui tem elementos de ultra baixa dispersão. Talvez as pessoas não compreendam esses argumentos de venda relacionados a lentes e compreendem melhor argumentos numéricos relacionados a corpo de câmera. É uma hipótese? Essa hipótese é muito movimentada pelos fabricantes de câmera. E os fabricantes de câmera gastam fortunas e fazem imensas bobagens quando se dedicam a essa briga de especificações. Tem inúmeros casos. Depois tem câmera que sai por aí, porque sei lá, porque esquenta, ou porque não grava o tempo que deveria, ou porque não consegue focar na velocidade que devia, ou porque o ruído de imagem não sei o quê. Porque o número indica uma coisa, mas a especificação às vezes não chega na vida real. Eu já falei disso várias vezes aqui no canal. E seja como for, eu disse que eu tenho como provar que lente é mais importante do que câmera. Pelo seguinte, vamos supor que você chega num lugar e você não tem uma lente adequada para o assunto que você quer fotografar. Então você chegou numa grande paisagem e quer mostrar a amplitude daquele local. Você quer mostrar a escala do ser humano diante da imensidão da paisagem. Ou você chegou numa arquitetura espetacular e quer mostrar o caráter épico daquela arquitetura. Você entrou num ambiente para fotografar uma arquitetura e você quer mostrar aquele espaço. Em todas essas situações, se você não tem uma grande angular adequada, você simplesmente não consegue a foto, não consegue a imagem. Não adianta você falar que você pega uma lente mais longa, faz 10.000 cliques e faz uma panorâmica com isso. O tempo de trabalho e a possibilidade de dar errado é muito maior do que se você tiver a lente adequada. A mesma coisa, você vai fazer fotografia de vida selvagem, você vai fazer uma observação de pássaros, ou você vai fotografar aviões se você gosta. Eu tenho amigos que fazem observação de aviões, aves de metal, digamos assim. Então, gente que vai para fotografia de vida selvagem, gente que vai para fotografia de esportes. Você vai para essas situações todas e você não tem uma teleobjetiva adequada. Você até pode dizer que você compra uma câmera de 200 megapixels e cropa a imagem, mas é muito mais fácil e rende um resultado muito mais imediato ter a lente certa para cada situação. Então, uma vez que a gente tem lá a lente do kit e depois você se expande em horizontes para uma super grande angular ou estreita os seus horizontes para uma teleobjetiva, você vai ganhando novas possibilidades estéticas para as suas fotos que você não ganharia trocando corpo de câmera. Então digamos que você tem lá a câmera com a lente do kit, que geralmente é uma 18-55, 15-45, ou qualquer coisa parecida com isso nas câmeras APS-C, são as 24-70, 24-105, 24-120 nas full frames. Você tem essa lente que veio com o seu equipamento. E aí lança um novo corpo de câmera e você troca. Você vai ter uma melhor qualidade de arquivo? Provavelmente. Você vai ter mais velocidade de disparo ou um sistema de autofoco com uma maior precisão em alguma coisa? Provavelmente. Mas você não tem novos ângulos de vista, você não tem novas formas de compor, você não tem novas formas de abordar assuntos que você conhece. E assim sendo, você só melhorou qualidade de nitidez, de ruído de imagem, de alguma coisa assim dos seus arquivos ao trocar corpo de câmera, e você não melhorou nada as suas habilidades composicionais, as suas possibilidades de composição para atender clientes diferentes ou demandas pessoais suas, se a fotografia for um hobby para você. Então, de alguma forma, lente abre novos horizontes para a sua fotografia que corpo de câmera não abre. Eu sei que o pessoal do vídeo pode argumentar o seguinte, mas espera aí, corpo de câmera às vezes abre uma possibilidade narrativa diferente quando oferece um slow motion. Feita exceção ao slow motion, que é a coisa mais sobreutilizada do mercado de vídeo, o pessoal bota em slow motion em tudo, pensa que é orégano jogando na pizza, você joga em cima de tudo. O pessoal joga slow motion para absolutamente tudo quanto é cena. Tá uma tranqueira, põe slow motion. Tá mais ou menos, põe slow motion. Então o slow motion não virou mais um elemento narrativo. O slow motion virou um conserta bobagem parecido com o preto e branco para os fotógrafos still, os fotógrafos de cenas estáticas. Pô, saiu com muito ruído de imagem, taca preto e branco. Saiu mais ou menos aqui, taca preto e branco. Sabe, essa desculpa estética
para algo que não está tecnicamente tão aprimorado e que muita gente usa, o slow motion acabou virando isso. E não que não tenha uma função narrativa, é óbvio que tem, mas dizer que uma câmera, por ter mais slow, abre uma possibilidade narrativa que não existia antes, eu acho que é um pouco de exagero, assim, é um pouco de sobrevalorizar o slow motion. Porque, em termos narrativos, se a gente vai fazer um take de um local e que a gente precisa de uma grande angular para ele, não adianta você fazer a panorâmica no triplo da velocidade para cobrir o mesmo lugar com uma teleobjetiva. Não é o mesmo take, não é o mesmo movimento de câmera. Então, a lente abre a possibilidade, esteja você gravando em Full HD, 4K, 8K, 6K, 5,5, sei lá, enfim. Então, eu vejo pouca sustentação na conversa de que o corpo de câmera vai abrir possibilidades significativas para a fotografia ou para o vídeo. Abre, mas não tão significativas do ponto de vista narrativo, estético, composicional e de harmonia visual que as lentes podem abrir. Por essas razões, eu digo que lente é mais importante que câmera. Assim sendo, se você hoje gasta o seu tempo... Perdoem o barulho de ônibus passando aqui na rua, tá, gente? Mudaram alguma rota de ônibus aqui de uns tempos pra cá, então toda vez que eu gravo vídeo, por mais que seja tarde da noite, tem barulho. Então, perdoem. Mas eu dizia que o tempo que você gasta, os neurônios que você ocupa, toda vez que um fabricante está lançando uma câmera para saber se essa câmera faz ou deixa de fazer aquilo que promete, se essa câmera vai ou não vai caber no seu bolso, em termos de quanto ela vai custar no Brasil, se ela é ou não é adequada à realidade de mercado brasileira, não sei o que. Ao invés de gastar tempo com isso, pega o equipamento que você tem, melhora suas lentes, amplia os seus horizontes. Lente custa mais barato que câmera muitas vezes. Você tem muitas lentes de excelente relação custo-benefício. A gente tem lentes zoom excelentes, a gente tem lentes fixas excelentes. Eu tenho aquele vídeo aqui no canal sobre lentes zoom e lentes fixas, que é um dos poucos vídeos aqui do canal que teve uma visualização enorme falando de lentes. Então, se você não viu, dá uma chegada naquele vídeo, porque ele é muito legal, muito técnico sobre as diferenças entre zoom e fixa, para você poder saber melhor o que você precisa. Estuda sobre lentes, mas não estuda só no ponto de vista de quem vai comprar uma lente. Estuda no ponto de vista de quem está pesquisando narrativa, em como se enquadra as coisas, em composição, que estruturas composicionais se beneficiam de uma grande angular e que não funcionam tão bem numa tele, que estruturas composicionais se beneficiam da tele, que não funcionam tão bem na grande angular. Esse tipo de coisa, esse tipo de assunto faz a sua fotografia ou seu vídeo crescer. Já a troca de câmera te dá melhores arquivos, mas não vai resolver problemas realmente importantes da sua fotografia. Tem inúmeros fotógrafos brilhantes nesse mundo com equipamentos intermediários, equipamentos de entrada, fazendo trabalhos brilhantes. Tem gente que faz trabalho brilhante com smartphone. Então, a gente tem que entender que, por exemplo, um dos grandes investimentos dos smartphones recentes, qual é o investimento? São lentes. Os celulares estão vindo com 2, 3, 4 câmeras para ter capacidade de desfoque. Qual é o grande investimento de inteligência artificial dos smartphones? É na melhoria da qualidade de definição entre o que é focado e desfocado. Uma coisa que você tem com facilidade com boas lentes. Então veja como estão investindo para o smartphone fazer o quê? Simular uma boa lente. Então, coloca o teu tempo, tua pesquisa em lentes, que você vai fazer um melhor serviço para a sua fotografia, para o seu vídeo. Deixa eu ver se eu não esqueci nada aqui do meu roteiro. Não, é isso mesmo. Falei da pesquisa, falei das questões importantes de narrativa e tal. Tinha um exemplo aqui que eu não citei, por exemplo, você quer fazer fotografia macro. Isso é uma questão de lente. Não adianta, você não vai recortar um arquivo até ter macro. Então, esses aspectos fazem com que você deveria, e eu sugiro muito que faça,
investir mais tempo e dinheiro no assunto lentes e nos assuntos derivados de lentes, que são as questões de composição, as questões de foco e desfoque, de técnica relacionada à abertura de diafragma, tudo aquilo que envolve a estética das lentes. Esses assuntos eu acho que valem mais da nossa atenção. Eu tenho feito um esforço de trazer bastante disso aqui para o canal e vou aumentar cada vez mais o tempo de vídeo deste canal aqui falando sobre lentes. Já tem acho que uns 80 vídeos no canal só sobre esse assunto, mas vamos tentar amplificar um pouquinho mais ainda. Belezinha, minha gente? Não se esquece que você pode comprar os meus cursos, incluindo o curso online de composição em fotografia. Tem uma aula só sobre discurso visual e escolha de lentes no curso de composição em fotografia. Então, considere adquirir meu curso de composição. Tem também meu curso de fotografia em preto e branco. Os links estão na descrição. Me segue no Twitter, me segue no Instagram e a gente se vê num próximo vídeo. Tchau!